Olá, professores, sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde aqui para nós, né, ao programa de recuperação e aprofundamento de 2022, proposto pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Eu sou Elizabeth Azevedo, PCG, professora coordenadora geral de uma escola PEI, né, Programa de Ensino Integral, e estou subsidiada a Leste 4. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos, estou usando um óculos de leitura e atrás de mim é possível ver aí uma estante com alguns brinquedos infantis. Essa nossa conversa, ela tem o foco de discutir a sequência didática 6 da língua portuguesa do Aprender Sempre, explorando algumas atividades e o nosso trabalho para que elas permitem um melhor aprofundamento. Ok? Vamos dar início, então? Pode passar. Bom, vocês estão vendo aí na telinha, né? O Caderno do Aprender Sempre, Língua Portuguesa, Sequência Didática 6, volume 1. Antes de mais nada, é muito importante que vocês possam acessar o material do Aprender Sempre. Aqui nesse slide, vocês poderão acessar os cadernos do professor e do aluno por meio do link que direciona vocês automaticamente para o site da EFAP, ok? A retomada e o estudo do conteúdo dessa transmissão, por exemplo, durante a ATPC, ficarão mais fáceis se vocês estiverem com o material do Aprender Sempre à mão, certo? Eu sei que às vezes não é possível acessar esse site ao mesmo tempo que vocês estão no aplicativo no mesmo dispositivo móvel. Por isso, todas as vezes que eu for falar de alguma atividade, haverá um print dela aqui na tela. Agora, eu sugiro que peguem o seu caderno de bordo, aquele que você, professor, faz seus registros das ATPCs, e que tomem nota sobre a nossa conversa, porque isso pode favorecer o seu estudo e o seu planejamento didático. Vamos nos lembrar que, em nossos encontros, como o de hoje, estamos sempre estudando uma sequência didática com antecedência, ou seja, com uma sequência didática que ainda não teve início. Deixa eu explicar, né? Não teve início na sala de aula. E isso não é por acaso. Nós fazemos isso para possibilitar uma primeira aproximação com as aulas e as suas atividades, de modo que possamos prever ajustes e planejar os encaminhamentos e as intervenções. Então, vamos conhecer os objetivos do encontro de hoje? Pronto. Bom, para iniciar essa formação, precisamos compartilhar os objetivos que buscaremos atingir. Vamos conhecê-los? Conhecer a sequência didática 6, texto instrucional, palavras que ensinam, considerando seus propósitos comunicativos e didáticos. Analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas. Também discutir encaminhamentos para o planejamento do nosso trabalho didático. Próximo slide. Bom, para isso, como vocês podem estar vendo aí na telinha, nós temos uma agenda que detalha primeiro, segundo e terceiro momentos. No primeiro momento, nós vamos observar essa organização do nosso encontro. Nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 6 de língua portuguesa e as atividades que as compõem, de modo a explicitar os propósitos didáticos e comunicativos dessa sequência didática. No segundo momento, poremos uma lupa em algumas atividades, a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. E, por último, no terceiro momento, nós traremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a ATPC. Vamos em frente? Próximo slide. Bom, no primeiro momento, então, apresentando a sequência didática 6, texto instrucional, palavras que ensinam, quais são as aulas e as atividades que nós vamos conhecer, como que estão compostas essas propostas. Pode passar, por favor. Portanto, na sequência didática 6 dos textos já mencionados, do Aprender Sempre 2022, segundo bimestre do quarto ano, na aula 1, Ler para Saber Mais, nós temos 4 atividades. Essas 4 atividades, elas são propostas
para incentivar o aluno a participar de leitura colaborativa, de ler para conhecer o texto instrucional, ler um verbete também sobre um texto e, por fim, coletivamente construir alguns jogos, né, algumas ações, observando os modos dos verbos que serão apresentados, de modo imperativo, infinitivo e no modo indicativo. Muito bem, é esse o tipo de leitura, a leitura colaborativa, que contribui para o desenvolvimento de estratégias de leitura e de habilidades de compreensão leitora. No caderno do professor, a numeração dessa atividade, ela sofreu aqui um ajuste, tá? Então, a gente pode dar uma olhadinha e se aprofundar mais, tá bom? A respeito dessa aula 1, também é importante que vocês façam a proposta de um cartaz, com o que foi sugerido numa roda de conversa, bem como as definições que farão coletivamente na atividade 4. Veja que elas estão se comunicando, essa sequência de atividade. E aí, na atividade 3, é necessário que os estudantes observem a construção das definições que o caderno do professor traz, né, com apoio para o professor, para desenvolver esse trabalho. O que eu quero efetivar aqui? Que os modos verbais, que está proposto na aula 4, observando os verbos no modo indicativo e imperativo, e a forma nominal do infinitivo, são aspectos estilísticos importantes dos textos instrucionais. Vou criar aqui um alerta, tá? Os termos do verbete que não estão em negrito na versão em PDF, precisa ser aí uma orientação a mais para o professor desenvolver essa atividade. Pode passar para o slide, por favor. Bom, ainda dando sequência, nós temos aí, portanto, o conteúdo da aula 2 e da aula 3. E o que vai ser abordado na aula 2? Para que servem as instruções dos jogos. Sobre a aula 3, nós vamos compreender melhor as regras desse jogo. Muito bem. Cabe destacar que a aula 2, ela sensibiliza os estudantes sobre a importância das regras do jogo, ou seja, de um texto instrucional. E a aula 3, ela volta a investir na leitura, tanto na leitura colaborativa de uma reportagem, quanto na leitura autônoma de um texto instrucional, do que os verbos no imperativo devem ser grifados, que eu falei há pouco. Notem, professores, que há uma insistência no modo como os verbos aparecem nesse gênero, ou seja, no imperativo. Trata-se de um aspecto estilístico importante. Nestas duas aulas, na aula 2 e na aula 3, é interessante retomar aquele cartaz iniciado na aula 1 e acrescentar informações ou mesmo fazer um novo cartaz com uma lista de verbos no imperativo que cabem em textos instrucionais. Por fim, se houver internet disponível e se acharem adequado, a turma pode jogar o jogo mencionado na reportagem. Vamos passar para o próximo slide, por favor? Bom, ainda dando sequência às propostas das aulas dessa sequência didática, nós temos aí na aula 4 e na aula 5 conteúdo de estudo sobre os jogos e as suas regras, e aí vamos também abordar na aula 5 o jogo da ortografia. Vamos compreender melhor como que se desenvolve essa proposta das aulas? Sobre a aula 4, é importante destacar primeiramente a leitura colaborativa, que é orientada em detalhes no caderno do professor. Também é interessante enfatizar que o caderno do professor sugere que o estudante grife da mesma cor as informações nos textos 2 sobre as regras do basquete de rua e de quadra. Por exemplo, grifar de amarelo o tamanho da quadra em cada jogo e depois comparar com um colega os grifos e só então responder a atividade 2. Já a aula 5, penso que vale a pena enfatizar a presença de uma reflexão ortográfica, no caso, sobre algumas regularidades ortográficas contextuais, a ser realizadas por meio
de um jogo cujas as regras precisam ser lidas. Ou seja, os estudantes terão a oportunidade de experimentar, mais uma vez nessa sequência didática, o que é seguir as instruções e por que isso é importante. Também vale, professores, discutir com os estudantes como estão os verbos nessas instruções, seja no infinitivo, no modo imperativo ou no modo indicativo. Pode passar, por favor? Bom, ainda dando sequência, agora nós estamos aí na telinha com a aula 6 e a aula 7. Quais são os conteúdos que essas aulas vão abordar? Na aula 6 nós temos 2 atividades, na aula 7 temos 2 atividades. Olhando para a aula 6 e a proposta, é observar as regras para grafar as palavras. Já na aula 7, nós vamos observar o planejamento do nosso jogo de tabuleiro. Vamos entender como é que essas atividades se desdobram? Bom, na aula 6 é importante destacar que os estudantes poderão precisar de sua ajuda, professor, para elaborar as regularidades ortográficas que estão em jogo. E aí, observem que nós vamos falar do uso do R ou do RR, do uso do C e do QU, do uso do G e do GU, e também do uso da letra M antes de P e B. E aí, tão importante quanto é entender como se colocam a letra E e O diante das sílabas átonas finais. Nesse momento, vocês poderão perceber se os estudantes dominam ou não conceitos como a sílaba tônica. E aí eu estou falando das vogais e consoantes. E se julgar necessário, podem retomar esses conceitos com a turma. Também pode ser bastante produtivo, professor, a confecção de um cartaz com as regularidades ortográficas exploradas. Essa é uma dica valiosa, viu? Vale a pena conferir. Na aula 7, é importante apoiar os estudantes na escrita da narrativa do jogo. Eles devem compor uma narrativa, um cenário para o jogo e seus personagens. Qual será a missão? Quais serão os desafios? Retomar a reportagem sobre o jogo na aula 3 pode ajudar. Vale a pena conferir, tá? Porque ali fica evidente que se pretendia contar sobre uma determinada etnia indígena. Ok? Podemos dar continuidade? Próximo slide. Diante dessa conversa que nós estamos falando aí nos desdobramentos das aulas, nós temos agora na telinha a aula 8, a aula 9 e a aula 10. Na aula 8 nós temos uma atividade que vem explorar escrevendo as regras para o jogo. Na aula 9, nós temos 2 atividades, e aí é importante observar que é hora de revisar e de colocar a mão na massa. E na aula 10, é hora de compartilhar e se divertir. A proposta da aula 10, ela está dividida em 3 atividades, que são as atividades de pôr a mão na massa, de realizar a proposta dos jogos, né? Vamos fazer um recorte nessas aulas? Muito bem. Na aula 8, é importante retomar os registros feitos em aulas anteriores, em cartazes, sobre as características dos textos instrucionais, bem como sobre os verbos, como devem ser empregados no infinitivo, no modo imperativo ou no modo indicativo, a fim de subsidiar os estudantes para a produção. Como os estudantes trabalharão em quartetos, vocês devem circular pela sala e observar se eles estão empregando letras iniciais maiúsculas e se os sinais de pontuação estão adequados, além das características do gênero, tá? Então, essas questões aí precisam ser acompanhadas de perto com o aluno. Já na aula 9, é dedicada à revisão e será explorada no segundo momento da transmissão. É fundamental destacar os critérios que orientam a revisão, bem como a necessidade de os professores terem lido antes a primeira versão e tecido comentários, a fim de apoiar os estudantes na revisão do texto antes de produzirem a versão final. A aula 10, quero destacar, professores, que, se houver condições em sua escola, apoie os estudantes a gravar um tutorial
com as regras do jogo que criaram. Pode passar, por favor, o slide. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho aqui sobre o que nós acabamos de falar, que é um momento de reflexão mesmo. Acabamos, então, professores, de passar essa revista dessas 10 aulas que compõem a sequência didática 6. Eu os convido, então, para uma reflexão. Por favor, peguem seus cadernos de nota e registrem suas ideias sobre essas duas perguntas. Elas estão na telinha e eu vou aqui tornar a ler para vocês. Qual o propósito comunicativo dessa sequência didática? E qual o propósito didático dessa sequência didática? Veja que são duas coisas distintas, né? Uma é o propósito comunicativo e outra é o propósito didático, ok? Vamos lá? Eu destinarei aí 1 minuto para que façam suas anotações e daí voltaremos a conversar, ok? Pode passar, por favor. Bom, acho que foi um tempinho curtinho, né? Mas deu para a gente conversar aí entre com os nossos pares para esse propósito, para compreender um pouquinho a proposta das atividades. Muito bem, compreender e produzir textos instrucionais e jogar com os colegas o jogo de tabuleiro produzido. Muito bem, vamos dar mais uma conversadinha sobre esse trabalho. Considerando a descrição das aulas e das atividades, podemos afirmar que o propósito comunicativo dessa sequência didática é jogar, brincar com os colegas com o jogo produzido. Veja que está na telinha, né? Ou seja, desde o início é importante que os estudantes saibam que estão aprendendo sobre textos instrucionais, em especial sobre regras de jogos, porque ao longo das aulas, em grupos, produzirão seu próprio jogo de tabuleiro, as regras desse jogo e que brincarão com os colegas utilizando-os. Ao longo das aulas, para que esse propósito comunicativo se cumpra, as atividades favorecem a leitura e a compreensão dos textos instrucionais, de modo que os estudantes possam, ao final, elaborar as regras do jogo que produziram. Assim, o propósito didático é o de compreender e produzir textos instrucionais. Tá ok, então, aí para vocês? Podemos passar, então, para o próximo slide. Aqui nós vamos dar continuidade, né, ao nosso próximo momento da nossa TPC. Precisamos, então, entender que chegou a hora de colocarmos uma lupa sobre algumas atividades e de refletirmos sobre como essas atividades contribuem para o movimento e o desenvolvimento de algumas habilidades. Vamos lá? Próximo slide, por favor. Chegamos, então, no nosso segundo momento. Agora, então, vamos conhecer em detalhes e analisar algumas atividades da sequência didática 6. Próximo slide. Bom, aí na telinha, né? Conhecendo uma atividade. A atividade que iremos analisar pertence à sequência didática 6 do 4º ano do material Aprender Sempre do volume 1. Esta aula que nós estamos fazendo, essa observação, é a aula 3, compreendendo melhor as regras do jogo. A sugestão é ler a reportagem do jornal Joca sobre o novo jogo brasileiro. Mas
Eu sei que fica um pouco difícil lermos na telinha essa reportagem. Se estiverem com o caderno em mãos, está na página 78 do caderno do aluno e na página 118 do caderno do professor, ok? Bom, diante dessas informações preliminares, vamos compreender uma melhor abordagem sobre essa sequência. Aquele momento em que você, professor, farão uma leitura colaborativa de um texto com os seus estudantes. Essa modalidade leitora é fundamental não apenas porque ela apoia a compreensão dos estudantes, ampliando suas possibilidades de reconstruir sentidos que, sozinhos, talvez não conseguissem. Ela é importante porque modeliza comportamentos leitores e contribui, portanto, para que, quando forem ler autonomamente, os estudantes possam lançar mão desses mesmos comportamentos. Alguns expedientes importantes durante a leitura precisam ser acionados. Vamos conhecê-los? Acionar conhecimentos prévios a partir do título e do portador é uma dica. Convidar os estudantes a elaborarem hipóteses sobre o que lerão a partir do título. Interromper a leitura naqueles momentos em que uma determinada hipótese feita é confirmada ou descartada. É importante também interromper a leitura para perguntar sobre palavras cujo sentido pode ser desconhecido. A cada bloco de informações lido, pedir aos estudantes que façam um resumo, uma síntese do que leram, ou do que lerão, né? Sobre esse ponto, se julgarem interessante. Os estudantes podem mesmo anotar uma palavra ou uma frase ao lado do texto, né? Naqueles trechinhos. Depois da leitura, resgatar oralmente as principais informações do texto, o que exige localização, comparação, generalização de informações, mas também propor perguntas que exigem inferências. Por exemplo, por que o game é importante também para as crianças indígenas? Aqui pode valer a pena discutir com os estudantes que, em algumas etnias, em função do contato, da proximidade com os grupos de não indígenas, as crianças indígenas acabam se afastando da sua cultura. Vejam que nós estamos conversando sobre esse texto, sobre essa leitura e ampliando nos nossos estudantes essa compreensão leitora, né? Vamos em frente, conhecer a aula 3. Pode passar, por favor. Bom, conhecendo uma atividade. Aqui a sugestão é ler as regras do jogo. Essa é a proposta, tá? A exemplo do que discutimos sobre a reportagem no slide anterior, também as regras do jogo devem ser lidas colaborativamente. Pode-se fazer uma primeira leitura de todas as regras, para que os estudantes entrem em contato com o texto e, na sequência, ler cada uma das regras e conversar sobre como, provavelmente, essa regra se relaciona com o jogo, ou seja, o que o jogador deve ou não deve fazer para segui-la. Na sequência, estará em jogo um aspecto estilístico fundamental dos textos instrucionais, o modo como os verbos aparecem. No caso desse texto, eles estão no modo imperativo. Peça aos estudantes que grifem os verbos. Depois você, professor, pode listar na lousa todos os verbos grifados. Converse, vença, supere, adquira, etc. E perguntar aos estudantes o que eles indicam. Uma ordem? Uma ação a ser realizada? Pergunte a eles por que os verbos estão conjugados assim e garanta que compreendam que, em textos instrucionais, é preciso descrever e prescrever ações. E, para isso, os verbos devem indicar quais são as ações. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom,
Observamos aí essas aulas aí, né, que a gente trouxe essa lupa, né, como a gente fala aqui, mas que atividades, as atividades, as habilidades, como é que elas favorecem esse trabalho juntas, né? Então, vamos olhar aqui. A habilidade EF15LP03 está para localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. A habilidade EF03LP11 está para ler e compreender com autonomia instruções de montagem, regras de jogos, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero. Aí nós observamos o predomínio de verbos no imperativo ou no infinitivo, por exemplo. Já na habilidade EF04LP13, está para identificar e manter em instruções de montagem de jogos e brincadeiras, seja elas digitais ou impressas, o tema, o assunto, a estrutura composicional, e aí nós temos aí observando listas, apresentação de materiais, de instruções, etapas de jogos, vamos observar o estilo, e aí nós observamos os verbos no imperativo e a situação comunicativa. Então, vejam que as aulas que nós trouxemos, elas trazem essa construção, assim, bastante assertiva com as habilidades aqui mencionadas. Observem que a leitura colaborativa que discutimos anteriormente contribuiu para que essas habilidades sejam desenvolvidas. As orientações e os questionamentos que vamos fazendo antes e durante a leitura favorecem que os estudantes compreendam a forma composicional, o assunto e o estilo das regras do jogo, e que possam empregar essas características quando forem produzir seus textos. Além disso, se fazermos perguntas específicas sobre o texto lido, como é o caso da identificação dos verbos de comando, não apenas favorecemos a localização de uma informação explícita, como também a percepção de uma característica estilística fundamental. Pode passar o slide, por favor? Vamos dando sequência a essa compreensão sobre as aulas que nós focalizamos aqui para esse desdobramento. A aula 9. Sobre essa aula, é importante compreender que a atividade está em analisar, né, que a hora de pôr a mão na massa, de revisar a proposta da atividade, de colocar, de estar junto, de rever o texto que os alunos estão aí em jogo, que estão construindo. Pode passar a próximo slide. Bom, essa atividade aqui, gente, está pequenininha para ler, mas eu tenho ela aqui, eu acho que vale a pena dar uma lida nesse material. Peguem aí o livrinho de vocês, para que a gente possa, de modo juntos, fazer essa colocação, tá? Que este quadro, ele é de suma importância que seja feito com bastante seriedade, né? Nós vamos aprender aqui o texto instrucional e as regras do jogo, e nós vamos colocar em prática os critérios para melhorar esse trabalho, tá? A gente vai explorar como foram os verbos empregados, a gente vai observar as regras, se elas estão claras para os jogadores, nós vamos observar que modo foi a escrita de como jogar, o modo de como jogar, e o objetivo final. Então, tudo isso está em xeque, né? Então, vamos, então, conversar um pouquinho e alargar esse entendimento. Conforme vimos no enunciado da atividade, que é conhecendo essa atividade, e nós falamos já no slide anterior, os estudantes vão estar em quartetos ou em grupos. Eles devem revisar, nesse momento, as regras do jogo que elaboraram de acordo com o quadro de critérios, esse que nós estamos aí na telinha. Vamos acompanhar quais são esses critérios e o que eles nos indicam.
em termos de aprendizagem que estão em jogo, tudo bem? Empreguei os verbos no modo imperativo, ou no indicativo, ou na forma nominal do infinitivo? Esses questionamentos são levantados. Vocês se lembram que eu mencionei que havia certa insistência em várias atividades de leitura para que os estudantes observassem como os verbos estão empregados. É justamente porque nesse aspecto estilístico das regras de jogos foi bastante enfatizada nas aulas anteriores. E agora, no momento da revisão, é possível solicitar aos estudantes que contemplem, ok? Bom, as regras estão claras para os jogadores? Isso é uma outra questão levantada. Embora a clareza dos textos não tenha sido diretamente abordada nas aulas anteriores, estamos tratando com estudantes do quarto ano. A essa altura, espera-se que eles já tenham compreendido que um texto escrito pode ser lido por outras pessoas e precisa ser compreensível, precisa ter clareza, né? Assim, é importante que vocês circulem pelos grupos e orientem os estudantes a relerem o texto e avaliarem se a outra pessoa que não conhece o jogo conseguirá entender. É preciso também ficar claro que eu tenho que considerar a ausência do interlocutor, ou seja, entender que quem escreveu o texto não estará presente no momento da leitura. E é fundamental para julgar se o que foi escrito está suficientemente evidente para quem fará a leitura. Pode passar o slide, por favor. Bom, outra informação eu escrevi volta um pouquinho que eu tenho mais um adendozinho aqui no texto. Obrigada. Bom, outra questão escrevi do modo de como jogar. Você viu que nós estamos analisando aí como preencher esse quadrinho, né? Bom, aqui temos um critério que se relaciona diretamente à estrutura composicional do gênero, regras do jogo. O modo de jogar é uma parte fundamental da estrutura desse jogo e não pode faltar. Sem ela, o leitor não conseguiria jogar o jogo. À medida que circula pela sala, professor, retome com ele outras regras de jogos lidos e explorados e garanta que estejam fazendo os ajustes necessários para que o jogo fique explicitado, ok? Outra questão é o objetivo final do jogo. Está evidente? Também este é um critério que se relaciona com a estrutura composicional do gênero. Explicitar o objetivo do jogo, ou seja, quem ganha. Sobre esse critério, é interessante retomar com os estudantes a situação comunicativa das regras de jogo. Elas devem supor leitores que desejam jogar e, para isso, precisam saber o que estão buscando naquele jogo. Ficou assim claro, né, esse desenho para vocês. E as habilidades atreladas à aula 9, vamos conhecê-las? Pode passar o slide, por favor. Bom, chegamos agora aqui no slide da aula 9, que nós já fizemos aquele detalhamento, né? Então, que habilidades a aula anterior favorece? Bom, a habilidade aqui é a EF03 LP14. Planejar e produzir instruções de montagem, regras de jogos, regras de brincadeira, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, tá? Depois nós temos também identificar e manter as instruções de montagem de jogos na EF04 LP13, tá? Então, essas duas habilidades aqui, elas também estão conversando nessa proposta dessas aulas que nós elencamos aí. Podemos observar que não há, no caso dessa sequência didática, uma habilidade específica de revisão. No entanto, esse procedimento que está em jogo na atividade 1, ela precisa estar clara, que é revisar as regras dos jogos produzidos. Ok? Vamos então, pode passar o slide, por favor? Bom, por que a aula 3 e a aula 9, que relações essas aulas têm? Bom, vamos conversar um pouquinho. Essas aulas têm em comum a focalização da leitura, a ênfase nas estratégias de leitura e em habilidades de compreensão leitora.
Na aula 3, essas habilidades e estratégias são totalmente exploradas na leitura colaborativa. Na aula 9, nós temos o quê? Os próprios estudantes precisarão ler o texto e produzirem e avaliar se eles contemplam todas as partes necessárias. Se os aspectos do estilo foram respeitados, se a mensagem está clara para o leitor. Essas são as perguntinhas aqui que nós fazemos para pensar nessas propostas, tá? De como estão articuladas. Vamos fazer aqui, partir agora para o nosso terceiro momento, tá? Que é o encaminhamento das atividades a serem desdobradas no ATPC da escola. Pode passar. A sugestão aqui, gente, é que nós possamos, durante a ATPC, fazer esse desdobramento, tá? Que significa o quê? Qual é a proposta? Depois de assistirem a essa transmissão e seguindo as orientações do professor coordenador, vocês terão mais um período de 45 minutos para pensar nos desdobramentos dessa pauta. Bom, vão selecionar jogos de tabuleiro, são essas indicações, tá? Selecionar jogos de tabuleiro para que os estudantes possam ler os textos instrucionais, procurar na internet por tutoriais que ensinam a jogar alguns jogos e exibir aos estudantes, não apenas para que eles entrem em contato com regras, mas que eles possam também fazer modelos, jogarem também. É a proposta até da aula 10, tá? E planejem como encaminharão as aulas e os possíveis ajustes que serão necessários à sua turma. Então, a proposta do nosso ATPC é essa, tá? Vamos passar para o próximo slide? Bom, vamos sintetizar a nossa formação. O que nós vimos no nosso encontro? Nós analisamos 2 aulas, nós discutimos a aplicação das atividades para garantir o desenvolvimento das habilidades propostas e nós buscamos compreender a importância de se propor um trabalho intencionalmente planejado com a leitura colaborativa e o quanto essa modalidade leitora promove o desenvolvimento das estratégias de leitura e as habilidades de compreensão leitora. Pode passar, por favor? Bom, o que vocês acharam dessa formação, né? Aqui agora, gente, a gente deixa aqui, eu quero avisar para vocês que o QR Code já está funcionando bonitinho, vocês vão conseguir fazer as atividades de desdobramento e vão conseguir aqui pela plataforma fazer essa conversação através do QR Code que já foi testado, tá? Então, nós finalizamos por enquanto aqui. Eu digo que foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos de estudo e aprendizado coletivo, tá? Eu espero ter contribuído para ampliar e aprimorar essas reflexões sobre as condições didáticas dessa sequência didática. Peço que, por favor, vocês avaliem o nosso encontro por meio do link disponível aí na plataforma, ok? As referências aí estão, pode passar o slide, as referências aí estão nessa bibliografia, né, que vocês estão vendo aí, e que estão baseadas nos nosso trabalho, no nosso estudo. Eu agradeço a participação de vocês, tá? Retomei aqui, né, esse momento de estudo, eu já tinha participado, e eu agradeço de coração que vocês tenham essa dedicação, que esse trabalho possa aí ser efetivado dentro da sala de aula e na escola. Então, meu muito obrigada e bom trabalho para todas nós.